pessoal, essa é mais uma gravação do Talks Frank Podcast. Seja bem-vindo. Quero deixar uma mensagem para você que está lá em Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que, enquanto lança a semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Se está difícil hoje plantar, continua plantando, que uma hora vai chegar o momento da colheita e você vai estar alegre e feliz com isso, beleza? Quero apresentar aqui, hoje nós estamos com um convidado que é especialista em loteamentos, mas eu vou deixar um pouquinho aqui, vou esperar um pouquinho para apresentar ele, porque primeiro eu quero falar com vocês sobre a Franquilha Construtora. Você que tem interesse em sair do aluguel e conquistar sua casa própria, temos uma dica para você. Aquisição de terreno e construção, você adquire o terreno e a construção e entra na sua casa própria com entrada facilitada. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco da Franquilha Construtora e nós vamos auxiliar você a conquistar esse sonho, beleza? Quero ir agora para a apresentação do nosso convidado. Ele que é gerente comercial em Tangará da Serra, atuando nos empreendimentos Parque do Bosque, Parque da Mata, Reserva do Parque 1 e o mais novo lançamento, Reserva do Parque 2. Vindo de Goiânia, ele representa a BRD Urbanismo como gerente de vendas há 11 anos, acumulando VGV astronômico. Eu apresento a vocês Francisco Marques, conhecido como Marquinhos. Seja bem-vindo, Marquinhos. Muito obrigado, Franklin, a você, a todos que estão assistindo. E aqui estou, né? Demorou um pouco, já havia me convidado umas outras vezes, mas por conta da correria aí de trabalho, principalmente esses últimos meses, mas agora a hora chegou. A hora chegou. Agora não tem como correr mais não, a hora chegou. Agora não. Ô Marquinhos, vamos começar. Eu quero começar perguntando para você. Você é nascido em Goiânia. Isso. Como que foi sua infância ali em Goiânia? Você sempre morou lá? Como que foi isso? Eu nasci lá, porém eu morei em Brasília até meus 3 anos. E depois nós retornamos para Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é ali tudo junto. Infância muito boa, viu? Sério? Família humilde também, né? Estudando. Eu venho de uma família de 6 irmãos em casa. Então era luta, batalha, mas sempre muito bom. Brincando muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei Sério? a trabalhar com 13 anos de idade. E... Você iniciou trabalhando em que área? Em Goiânia tem para jovens, a partir dos 13 anos, tem uma empresa de estágio, ou de pessoal que está fazendo ali, início de escola ainda, digamos assim, que chama Cezam. E aí eles colocam a gente em alguns órgãos públicos, para a gente estar auxiliando ali no período de 3, 4 horas durante o dia. Então, eu iniciei com isso. Até os meus 16 para 17 anos. E aí, em seguida, eu já trabalhei em supermercados, trabalhando e estudando. Consegui finalizar a minha faculdade e conheci o ramo imobiliário. Que bom. Você é formado em qual? Em administração. Administração. Isso. Como que foi essa inicialização no ramo imobiliário? Então, eu trabalhava... Quando surgiu o interesse, eu trabalhava em supermercados. Sabe como que é, né? Correria, loucura, praticamente Era pacoteiro? Hã? Era pacoteiro, açougueiro, tudo que você imagina. Quem nunca, né? Eu auxiliava lá. E aí, mas sempre estudando, né? E aí surgiu, tenho um amigo até hoje, que ele entrou neste ramo e me convidou. E aí eu fui e lá conheci um gerente, um coordenador lá, que ele falou, esse cara é o exemplo que eu quero para mim. Porque ele fez tanto minha mente, falou, é isso e aquilo, você vai poder ganhar isso e aquilo. Já sabia que não era tão fácil, mas aceitei o desafio. Deixei tudo, eu trabalhava de carteira assinada anteriormente. Minha mãe, não faz isso, menino. Aí acreditei e fui. Legal. E até hoje estou. Legal. O que te motivou a entrar na área? Foi realmente o comissionamento? O que foi? Principalmente o comissionamento. É porque difícil né? Mas quando consegue... Isso, ainda mais que eu estava em uma capital que estava, querendo ou não, ainda é em ascensão, né? Muitas construtoras indo para lá, então tinha lançamento o tempo todo, muitos produtos à venda. E aí eu falei, produto tem, o cliente sempre tem, então agora o resto é comigo, meu amigo. Sim. Vamos e... Mas aí essa inicialização já foi na BRD ou não? Não. Ou foi outro empreendimento? Isso, é uma construtora nova que estava chegando em Goiânia, ela estava procurando talentos na cidade. Sim. E aí foi onde este amigo meu que chama Ismael, inclusive até mandar um abraço para ele, que ele vai assistir também, meu irmão, e aí ele me convidou.
E deslumbrei no sentido bom, né? Vi aquilo e Sim. falei, é o que eu preciso, é o que eu quero para mim. Realmente o que eu... Quando eu acordava para ir trabalhar, né? Sempre agradecendo, claro, mas eu falava, cara, eu preciso fazer algo que vai mudar totalmente. Então, Sim. nem segui a questão do que eu estava estudando, né? Sim. Continuei, terminei minha faculdade, mas de cara já apaixonei pela a corretagem e nela continuei. É uma empresa que chama Gold Farb. Aham. Ela foi para Goiânia para lançar uns condomínios lá e Gold Farb, é uma empresa paulista. Legal. Ô Marquinho, e como que foi para você, assim, que a gente, quando inicia, não é fácil, né? Lógico que cada um tem uma maneira de iniciar. Sim, sim. Você lembra de algum perrengue que você passou nessa época que você entrou ou não? Vários. A iniciar, para você entrar neste ramo, até para você se locomover, principalmente em Sim. capital, você tem que ter algum veículo, algo do tipo. Então, quando eu entrei, e a empresa onde era o escritório, onde eu tinha que prestar o serviço, era um pouco distante da minha casa. Era cerca de 18 km. E eu não tinha condição na época. Então, isso já é um perrengue que você fala, será que isso vai ser um empecilho para mim continuar? Mas tirando isso, que eu resolvi rápido, graças a Deus, né? Eu entrei em um lançamento e as coisas aconteceram assim com muito Sim. trabalho, claro. Mas acho que a dúvida de você não saber muitas coisas, acho que isso é o pior perrengue, né? Porque eu já fui direto para um lançamento, né? A parte boa é que Sim. geralmente lançamento já é um movimento muito grande. E muitas dúvidas, né? Por Sim. ter muita gente, então pouco conhecimento que a gente aprendeu ali na raça mesmo. Então, o perrengue maior, eu falo, é este mesmo. Sim. Tem algo que eu acho que todo corretor nunca esquece, que é a primeira venda. Oh. Como que foi para você? A primeira venda foi lote. Não, foi construção. apartamento. Apartamento? Isso, apartamento. Essa construtora, ela só incorporava, ela só só fazia incorporava. prédios lá em Goiânia. O interessante da minha primeira venda foi o seguinte, a pessoa que comprou de mim, ela se tornou corretor também. Sério? Sério Não, mesmo? foi- Mas foi você que incentivou a pessoa, não? Ele chegou para comprar, gostou do produto, tinha passado lá e, por ser lançamento, quis comprar. E aí ele comentou que a esposa dele estava querendo mudar de ramo também e via que ela tinha... Ela tinha tino, digamos assim, ela entendia da coisa e queria colocar ela. Eu também, iniciando ali, todo empolgado, tentei passar o máximo de empolgação que eu recebi do meu coordenador para ele. Aham. E ela também. E aí, no dia seguinte, ela estava lá cedo. Oh, que beleza. Que bom. O Marquinhos, agora sim, é mais pro loteamento. Sim. Certo? Na sua opinião, o que diferencia o loteamento dos outros empreendimentos? Principalmente aqui em Tangará da Serra. Então, Frank, a incorporação em si, a maioria dos clientes, eles dependem de um financiamento, principalmente bancário, para você finalizar aquela venda. Sim. Falando assim, até a questão de comissão é um Sim. pouco mais moroso, é um Sim. pouco mais lento. Já no loteamento, a maioria das loteadoras, principalmente as que eu conheço e a que eu já prestei serviço, o loteamento em si, a própria construtora, ela faz o financiamento para o cliente. Sim. Ou seja, a aprovação é imediata, é tudo, digamos que na hora. Então, para o corretor, ainda mais o corretor que está precisando, Sim, que ele na sempre hora. é quem entra, né? Então, o recebimento da comissão, tanto para a imobiliária que presta o serviço, para o corretor, para o gerente que trabalha ali, é tudo meio que instantâneo, né? Porque o contrato sai rápido. Então, isso foi um dos pontos que me fez apaixonar. E eu gosto muito de viajar, né? Conhecer Sim. lugares novos, como Sim. todo mundo. E quando eu conheci a questão do loteamento, não era na cidade que eu morava, que é Goiânia. Foi fora de Goiânia. Eu já estava querendo isso, né? De viajar, eu gosto muito. Encontrei a oportunidade em loteamento para viajar ao Brasil. Então, Que legal. isso já foi o que me fez apaixonar até hoje. Estou nessa e sou apaixonado pelo que faço. E tenho certeza que continuarei neste mesmo ramo. Que legal. Voltado para loteamento. Que legal. Em se tratando de Tangará, eu trabalhei pela BRDU. Desde quando eu entrei nessa questão de loteamento, eu estou com essa empresa, que é a BRDU Urbanismo. Ela tem empreendimento em várias partes do país e o foco dela, né, onde ela tem um know-how muito forte, é aqui no Mato Grosso. Pela questão dos loteamentos que ela já fez, então ela tem muita confiança aqui. E Tangará, das outras cidades que eu já trabalhei, é que a cidade é muito pujante. Aqui a gente chega, até pelo fato de ser uma cidade nova, ela não para de crescer. E isso mostra pelos resultados que nós temos aqui. Igual você citou aí, loteamento Parque do Bosque, que foi um marco aqui para a cidade, que a BRDU trouxe, né? E isso eu estando em outros lugares, eu ouvia falar muito. Sim. A BRDU vai lançar Parque do Bosque, foi um sucesso.
Parque da Mata, mesma coisa. Lançou o Reserva do Parque recente. Muito bom, produtos exemplos na cidade. E eu vim justamente para esse novo lançamento, que é o Reserva do Parque 2. Então, tudo que eu ouvia, que o pessoal me falava, inclusive amigos meus que já moram e que vieram para cá a trabalho também, na corretagem, no ramo de loteamento, gostaram tanto que daqui não saiu. Não saíram. Falei, será que comigo será assim? E foi, viu? Está sendo. Porque apaixonei também pela cidade. Aqui, a carteira da BRD1 praticamente não tem inadimplência. Então, tudo que eu ouvia, estou vendo que é real. Aqui estou. Você vai viver muito tempo aqui. Que espera. Vocês, né? Ô, Marquinhos, você falou sobre... era uma pergunta que eu já iria fazer. Sim. Você falou sobre o Parque do Bosque. O Parque do Bosque foi realmente um marco para Tangará da Serra em se tratando de loteamentos, né? Aquele, tipo assim, ele meio que deu uma aumentada no nível, na régua ali, sim, certo? Sim. Como que você vê isso e também para futuro? Você acha que vai manter o nível ou vai dar uma aumentada no nível? Levando em consideração que o Reserva também deu uma aumentada no nível. Como que você vê isso? O Parque do Bosque, eu vim conhecer recente também. Eu conhecia pelo trabalho dos outros gerentes, né? Que eles me falaram, quando a BRDU chegou aqui na cidade, ela encontrou alguns desafios, porque praticamente era uma das primeiras novas, né? Sim. Até então era locais. Então ela encontrou muito desafio e ela falou, lá nós estamos e lá nós vamos ficar. Vamos fazer tudo que acho que nós não fizemos em outros, vamos fazer melhor, vamos levar para Tangará. E assim eles fizeram. É tanto que o Parque do Bosque ali é uma referência, né? Questão de ruas, de infraestrutura. Uma coisa que a BRDU, que é bem interessante, né? Que eu, trabalhando nela, eu pude verificar e fico muito, muito alegre com isso, é a questão da comunidade que ela prega. O Parque do Bosque reflete muito isso. Você chega ali, você tem um parque dentro do bairro, com itens de lazer, e isso para agregar, né, para unir a comunidade é muito bom. Sim. Então, o que ela prega, ela faz ali basicamente ali no Parque do Bosque e nos outros também, né? Em seguida veio o Parque da Mata, que é ali uma extensão do Parque do Bosque também, e o Reserva do Parque, que é uma versão até melhorada do Parque do Bosque, porque ela investiu com mais itens de lazer. Para você ter uma noção, o Reserva do Parque ali é o maior, primeiro, né, e maior, porque ela está estendendo ele mais, é Parque Linear aqui em Tangará, que é um conceito muito bonito também, principalmente para o pessoal que gosta ali dos exercícios em si, em volta de mar, animais ali, aves, então... E isso só tende, né? Nos outros, ela tá tendo... as outras áreas que ela já tem em vista aqui na cidade, que com certeza... vai ser lançamentos no futuro, pensando nessa questão da comunidade também, com mais itens de lazer, a tendência é só fazer mais coisas ainda voltada para isso. Sim. Mais áreas verdes para o poder público, porque a cidade merece também, né? Sim. Ô Marquinhos, você disse que gosta muito, né, essa questão de viajar, ser livre e tal, conhecer pessoas, conhecer lugares novos. Desde que você está na BRDU e tem essa oportunidade de fazer isso... Quais foram os lugares que você já morou trabalhando? As praças que você trabalhou aí vendendo e dentre elas, qual que você fala assim, essa aqui foi a que eu mais gostei? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, mas você tem uma que você fala assim, cara, essa eu me apaixonei. Tem sim. Quando as pessoas me perguntam, eu gosto tanto do ramo corretagem, dessa questão de viajar, acho que casou tão certo, porque assim, todos que eu trabalhei, né, vai falar, todos que eu trabalhei, graças a Deus, ao esforço e a parceria de todos, para mim foi excelente. Sim. Eu iniciei, né, quando eu quis sair da questão aceitei o desafio de viajar, que é o que eu já queria, para loteamentos, foi na cidade de Barreiras, na Bahia. Na Bahia. Isso. Rapaz, você já foi longe. 2013. Né? Então, cidade bem interessante também. Fiquei lá 8 meses. Lá eu fiquei como corretor. E aí, pelo destaque que eu tive lá, eu fui convidado a vir para o Mato Grosso. Aí foi onde... Aí eu fui para Rondonópolis, que é aqui no Mato Grosso também. Lá eu iniciei em 2014, final de 2014, início de 2015, eu me tornei gerente de um produto BRDU. Foi a primeira gerência que você pegou de produto ou não? Foi. Foi? Isso. Legal, em Rondonópolis. Rondonópolis é sua cidade, aliás, né? Lá, se eu já amava o que eu fazia, lá foi assim, o boom para eu falar loteamento que eu quero, né? Sério? Apesar da experiência no sentido de estar cuidando, de estar gerenciando, né?
E lá foi, apesar dos desafios, foi excelente para mim. E eu me apaixonei por Rondonópolis, literalmente. É tanto que muitas das coisas que eu vim conquistando ao longo dos anos, questão de trabalho, como eu morei bastante tempo lá, eu fiquei lá no total 4 anos, né? Entre indo para outros lugares Sim. e sempre voltando. Questão de investimento, essas coisas. Hoje, Rondonópolis, querendo ou não, é uma base para mim para isso. Em seguida, de Rondonópolis, eu fui para Imperatriz, no Maranhão, Eita. Nordeste. Tive a oportunidade de conhecer também Maranhão, cidade muito boa, né? Com muitos desafios, mas gostei bastante. BRD tem um empreendimento lá com mais de 3 mil lotes em um único bairro. Caramba. Então, fiquei nesse empreendimento. Do Verona, eu fui para a região, para o Sudeste, para São Paulo, especificamente. O estado de São Paulo e a cidade de Jundiaí. Jundiaí. Isso, a BRD lançou um condomínio fechado lá e eu gerenciei este produto. De lá, eu voltei para Rondonópolis... Não, desculpa, eu fui para Lusiânia, já mais próximo de casa, né, no estado de Goiás. De Lusiânia, eu retornei para Rondonópolis. De Rondonópolis para Cuiabá, Várzea Grande e, em seguida, aqui em Tangará. Caramba, você rodou bastante. Rodei. Hein, e qual que é a diferença aí? Eu sei que tem, tem a questão da cultura, também tem a questão de valorização. Em relação ao Nordeste daqui, mais pro Mato Grosso, por exemplo. O Mato Grosso, como a economia é mais forte, até pela questão de envolver o agro, né? Então, o sistema de trabalho existe, de repente, para quem não conhece, existe o sistema price e a gradiente. Sim. Geralmente, o sistema price é aquele que os juros já estão embutidos nas parcelas. Então, consequentemente, as parcelas elas não são as parcelas com valor um pouco maior. Sim. No Mato Grosso, é possível fazer nesse sentido. Não é que seja... É porque é o seguinte, tudo que você compra financiado tem os juros. Sim. Em algumas praças, os juros eles vão vir depois, né? Porque o cliente, inicialmente, ele só consegue pagar uma parcelinha menor. Já na tabela price, já tem como incidir esses juros na parcela, então o cliente ele já paga algo sabendo meio que já vai pagar do início ao fim. Sim. Então, no Mato Grosso, pelo fato da economia ser maior, então a gente já trabalha nesse sistema price. Já no Nordeste, querendo ou não, pelo fato da renda, em alguns pontos, ser menor, dependendo do tipo de produto que você vai lançar, lá o que o cliente consegue pagar é um pouco menor, em valor de parcelas, esses detalhes. Em se tratando de Mato Grosso, a questão da inadimplência aqui, principalmente a cidade de Tangará, é muito baixa. Então, os clientes que compram ali, eles conseguem prosseguir com o financiamento, não tem tanto distrato. Já no Nordeste, a questão de distrato para a construtora, o cliente que compra e por algum motivo ele desiste, é maior no Nordeste. Então, esse é a principal característica dessas regiões. Em contrapartida, o gerente fica mais tempo, né? Que tem produto voltando, né? Vende, revende. Então, essa é a tristeza do Mato Grosso, porque acaba tão rápido, aí se ela não fizer outra, você já tem que ir para outro lugar. Por isso que quando tem lançamento, os corretores ficam, olha, não perca a oportunidade, que já rápido. aconteceu de cliente, às vezes, querer e aí já não tá mais disponível, né? Aí tem que ficar esperando alguém destratar e como o índice é menor, é mais difícil também de tratar, né? Outra característica, Franklin, interessante do Mato Grosso, principalmente Tangará, que eu pude observar todos esses empreendimentos que eu já trabalhei, inclusive aqui no Mato Grosso também. Os clientes aqui, quando eles adquirem os lotes, até pelo fato também do município, pela cidade ser menor, eles fiscalizam muito. Então, quando o cliente compra o lote, ele programa a questão da construção da casa com projeto, faz tudo dentro da lei. Então, isso para o bairro... tanto que os bairros nossos aqui em Tangará, as construções são impecáveis, né? Muitas construções boas. Então, isso até para quem compra é muito bom. O cara que compra para investir, se valoriza muito o bairro, né? O bairro adensa rápido e só com construções planejadas. Legal. Então, nos outros tem sim, mas sempre tem aquele cliente que de repente vê que o município também de repente não pega tanto no pé, então ele vai construindo ali aos poucos. Devagarzinho, então. O cara compra, ele quer sair do aluguel, né? Então ele tem que construir. Mas aqui nós observamos que os clientes, eles fazem praticamente todos tudo certinho. Projeto, a casa toda planejada, então isso é muito bom. Já entra depois que tiver finalizado já e não fica aquele bairro feio, né, no caso. Fica aquele bairro feio, fica algo planejado, verdade, né? Isso é verdade. E isso para quem, que a gente frisa bastante, para quem compra para investir, isso é a melhor coisa. É verdade. Porque chega um momento que você precisa revender aquele bem ou fazer algo, o que tem em volta ali, isso agrega muita valorização, justamente. Né? Como que funciona o processo de venda aí de um lote? E quais são as principais etapas aí? Para quem está assistindo a gente,
às vezes fala assim, comprar o lote, e inclusive depois que você falar, eu tenho até algo para falar em relação a isso, essa compra de lote e essa programação de futuro construção. Fala pra gente, ô Marquinhos, a pessoa vai lá no Reserva do Parque para comprar o lote. Qual que são os processos lá? Inclusive, você falou bem, a Reserva do Parque. Acabamos de lançar o Reserva do Parque 2, porque o 1 foi um sucesso, não temos mais unidades, né? Agora, para você que constrói, é um momento bom. E acabamos de liberar. Volta aí a pergunta, qual que é o processo? Qual que é o processo? Isso, o processo ali, a pessoa chegou, qual que é o processo? Vamos pegar um exemplo. Isso. Um exemplo de um lote de 250 metros hoje, né? Até quando a pessoa for assistir aí, ó, na data de hoje, qual que seria o processo ali? Eu quero comprar um lote de 250 metros quadrados, o que eu tenho que ter? Processo inicial, quando o cliente demonstra um interesse, a gente sempre apresenta para o cliente. E o cliente ele vê o que ele está comprando, porque a gente consegue mostrar o lote para ele, né? Apesar da segunda etapa a gente ter acabado de lançar, tá em obras, né? Tem como você ir lá e ver o seu lote. Inicialmente, por ser financiamento direto com a construtora, o cliente gostou do plano, gostou das parcelas, a gente exige apenas a documentação pessoal do cliente. Exceto que esse cliente já tenha tido um lote conosco no passado, ou por algum momento ele não está mais com esse lote, por algum problema que teve, aí a análise é diferente. Mas se for um cliente que é a primeira vez que compra, a documentação é a pessoal mesmo dele. Se for casado, documentação do cônjuge. Nós não exigimos comprovante de renda, até porque o próprio bem é a garantia. Sim. Então, o cliente demonstrou o interesse, passou essa documentação para nós, a gente vai preencher uma proposta de intenção de compra. Com essa proposta, como a construtora não tem a análise de crédito inicialmente, com essa proposta o lote já se torna do cliente. Já ele reserva. Paga isso, ele já reserva o lote, documentação completa, o cliente já paga a entrada, né? Inclusive lá hoje, Franklin, no Reserva do Parque, até por isso que está sendo esse sucesso todo para o Reserva do Parque 2, condição nunca vista aqui em Tangará, que é 48 vezes sem juros e sem correção. Do início ao fim, o cliente comprar, ele vai dar uma entrada um pouco maior, que é cerca de 20% do valor do lote, e o saldo a gente divide em 48. Sem juros, sem correção. Agora imagina uma cidade igual Tangará, que não para de crescer, que tudo valoriza. A gente tem experiências aí em todos os bairros nossos aqui. Você comprar um bem, obras igual tá ali, e aí vai passando, né, o decorrer da obra, o bairro só vai valorizando os valores e você vai pagar exatamente o valor que você comprou, porque não tem correção, não tem juros. Sim, você pega a valorização tudo de lucro, no caso. De lucro, isso mesmo. Legal. Inclusive, você que, às vezes, a gente tem sempre aquele cliente que fala assim, pô, mas eu vou pagar, vamos supor que R$ 1.300 num lote de 250 hoje. Né? Levando em consideração que é a parcela, que é o tempo, prazo máximo. Sim. Mas, pô, isso aí eu pago, se eu entrar num financiamento, às vezes eu não, às vezes não compensa. Mas levando pro outro lado, tem às vezes não tem entrada para um financiamento agora, ou às vezes o bairro que você queira morar era um Reserva do Parque, é um bairro bem localizado. Sim. Então, a estratégia, às vezes, é você adquirir o lote com o prazo máximo de parcelas para reservar a localidade, certo? Depois que libera para construção, você entra com financiamento e o financiamento, por exemplo, de aquisição em terreno de construção, quita o saldo devedor do lote e você já financia junto à construção. Então, essa é uma das partes boa, né? Uma estratégia legal para você reservar o lote ali naquela localidade, até porque, como você disse, né, Marquinhos, o Reserva do Parque é muito concorrido, é um sucesso ali de venda, né? E é interessante essa questão, Frank, porque os bancos não financiam 100%. Sim. A pessoa, de repente, ela não tem aquele valor de entrada todo. Sim. Então, a pessoa quer urgente. Se ele tivesse comprado há 2 anos atrás o Reserva quando lançou, provavelmente esse valor de entrada, como ele já pagou ali no terreno e é utilizado também como entrada, então ele já fazia a casa iria fazer a casa dele hoje tranquilo, né? Sim, não ia precisar dar tanto recurso, justamente, né? Porque ele já pagou ali. Então, justamente. Então a hora é sempre agora. Igual acabou de lançar o Reserva do Parque 2, você quer morar lá. No Reserva 1 nós não temos mais unidades. Se tiver de alguém vendendo, tem a questão da entrada, que é maior, né? Então se ele comprar hoje, ele já está programando, igual você reforçou aí, para
A entrega daqui 2 anos, ele já está tranquilo. Sim, até porque se o cliente não tem entrada, igual como o Marquinhos disse, se o cliente não tem entrada, ele tem que se programar para dar entrada no financiamento. Correto. Se ele... Aí você fala para mim, mas quem que junta dinheiro? Se você adquire um lote ali e vai pagando, você está juntando automaticamente a sua entrada para o financiamento da casa. Né? Da construção. E experiência viva, isso no Parque do Bosque aconteceu e acontece muito isso, Franco. Muito. Ali, as pessoas que têm lotes ali... entraram mesmo nessa questão da Casa dos Sonhos, que é esse programa que a BRDU tem, que é praticamente a aquisição, terreno e construção. Né? Legal. Você falou, desculpa interromper um pouco, você falou essa questão da valorização. Olha só, hoje tem clientes que chegam aqui no Reserva do Parque que há 6, 7 anos atrás não comprou no Parque do Bosque. Aí chega para nós, eu lembro perfeitamente que eu fui no Parque do Bosque, cheguei lá, a parcela era 650, eu achei caro, não quis comprar... E agora, o que se tornou lá e o que é 650 reais hoje? Né? Verdade. Então, quem comprou tá rindo à toa. Aí a gente analisa, lógico, ele vai ver o valor hoje, né? Num bairro diferente, numa localização, a gente fala. E aí ele, seguindo essa linha do que ele falou, mas beleza, uma parcela de 1.000 hoje, daqui 3 anos... Mesma coisa. E eu tô num dos melhores bairros da cidade. Justamente. Então... Inclusive, até pra gente, eu mesmo que não peguei essa época aí do Parque do Bosque, como corretor... a hora que me vem um cliente que comprou lá atrás e fala que a parcela dela é 600, 700 reais, eu falo, inacreditável, né? Como que pode a valorizar, né? Ô Marquinhos, como que está o mercado de loteamento? Quais são as tendências para os próximos anos? E se tratando aí de BRDU, você disse que tem futuras aí áreas para ser loteada. Qual que é a expectativa aí? Isso, a BRDU, como eu falei, em Tangará, ela criou um amor eterno, né? Sim. Tanto que tudo que aparece de novas áreas, ela até pede para o pessoal que sabe de algo, área na região, aqui ou em cidades próximas, para estar apresentando para ela, porque ela realmente já está finalizando algumas aqui. Então, para os próximos 10, 15 anos aí, tem muita coisa da BRDU aqui, de novos projetos para lançar. Ela vendo que a cidade não para de crescer, tem a questão também de análise para ver se... Questão de o condomínio fechado também. Eu ia perguntar cidade, isso, né? Condomínio então, fechado. Ela tem essa ideia também de trazer isso aqui para produto dela aqui para Tangará da Serra. Não só nos loteamentos abertos, que já tem um aspecto aí de condomínio fechado, né? Mas um fechado também. Fechado, iria ser bom, hein? Ixi, demais, rapaz. Vai ter que acontecer. O que eu sei, que eu posso te antecipar, é que sim... Tem novas áreas aqui, não são uma nem duas, são algumas. Algumas já 100% finalizadas, então para os próximos anos aí já tem mais lançamentos para nós. E só loteamentos, coisa boa, hein? Né? Só novos bairros aí planejados para a cidade. Uma coisa que eu sempre pergunto para o gerente de venda de loteamentos é em relação, por exemplo, Rondonópolis tem ali bairros, né, loteamentos que tem a metragem de um lote menor, certo? E isso faz com que, automaticamente, o valor seja menor, alcança outras pessoas, outros nichos de interesse. Aqui para Tangará da Serra, não é interessante, tem demanda, tem muita demanda para clientes nesse nicho aí, ou vocês não pensam, vamos fazer só desse nível aqui para cima, para baixo aí. Para esse público. Justamente. Toda construtora, quando ela vai lançar um empreendimento na cidade, ela tem uma série de normas do município que ela tem que seguir. Uhum. Aqui em Rondonópolis, nós seguimos essa norma de metragem. Até então, questão do plano de diretor, essa questão de alteração aí, não está aprovada ainda uma metragem menor do que a que nós trabalhamos. Ah, entendi. Então a gente tem que seguir essa linha. A BRDU tem interesse, sim, em atingir outros públicos, né, com terreno com a metragem menor, até pela questão do valor. Sim. Né? Estamos aguardando essa questão de aprovação por parte do município. Mas sim, tem áreas específicas em outras regiões já para atingir todo tipo de público aqui que tem interesse e que gosta e quer adquirir produtos BRDU com a mesma qualidade, com preço menor, até porque o terreno vai ser um pouco menor, né? Sim, mas tem sim, Frank. Não, legal. Quais que são os principais desafios de um gerente de vendas? Essa pergunta aqui é... Desafios. Desafios. A gente sempre tem que mostrar resultado, isso é fato, né? Então, para você mostrar resultado, você tem que ter uma equipe que te respeita de alguma maneira, né? Que te segue realmente. Então, ao longo desses anos, eu tentei priorizar muito isso.
Equipe não é fácil. Acho que o desafio é você ter equipe. Fazer com que as pessoas acreditem. Não, porque assim, tem o nome BRDU, que é fortíssimo, ela por si só vende, mas você tem que estar ali o tempo todo tentando agradar no sentido de auxiliar esse pessoal a vender, para esse pessoal te acompanhar. Então, o desafio, para mim, é equipe. Conseguir fazer com que os corretores vendam o nosso produto. Você passou pelo processo, né, de início lá, processo difícil e tal. Isso ajuda com que você entenda mais os corretores, certo? Como que é para você hoje, você vê uma demanda de um corretor que está passando por uma dificuldade que às vezes você já passou lá atrás? Como que é lidar com isso? Passa só o filme, né? Passa o filme, né, cara? Tem um conselho que eu ouvi uma vez, mas é seguindo essa linha, que diz assim, ó, para você aprender algo na vida, o melhor conselho, e o melhor que eu já recebi também, se vira. Mas esse se vira, quando você fala isso para a pessoa, você tem que dar exemplos para ele. Sim. Igual você citou, você já passou isso lá atrás. Literalmente não se vira. Seguindo a linha, se tem o produto, talvez você tenha que pegar a própria ideia que o corretor tem, talvez ele não sabe desenvolver aquilo ali. Você colhe a própria ideia dele e você desenvolve aquilo ali junto para ele. É importante essa questão de você demonstrar o exemplo porque senão você se torna alguém insensível, né? Sim. Até porque no momento que você está com a dificuldade, a única coisa que vem na mente, às vezes, é a dor do que você está passando. Sim. E às vezes quando você chega uma pessoa que já está na sua frente, a pessoa fala assim, cara, se vira. É mais fácil para quem passou, porque ela já sabe o processo, né? Cara, foi difícil, mas eu consegui, né? Eu consegui. E o que eu ouvi lá atrás, se viu muito de bagagem que eu passo para eles nesse sentido. Porque a gente se acomoda muito, principalmente o corretor, quando ele está precisando, ele se acomoda, tem uma série de coisas que ele pode trabalhar ali, ele precisa de exemplos para ele ver. Recentemente aconteceu agora, e já aconteceu comigo outras vezes, de outros supervisores meus passar isso para mim e eu ir atrás, que a gente se acomoda. No lançamento aqui, para você ter uma noção, corretores que, eu não estou conseguindo cliente desse jeito e desse jeito, eu já fiz de tudo. Aí nós trouxemos outros corretores de fora que eles fizeram basicamente o que a gente pedia e tentava fazer com que esses corretores faziam todos os dias, que é o quê? Ir de loja em loja. Por mais... A gente tem que tentar fazer... Hoje a gente sabe que é o digital, né? Que manda, mas a gente tem que tentar de tudo. Se não deu no digital, partir para outro. O pessoal que veio de fora, eles fizeram muito porta a porta. Visitando loja, prospectando clientes na rua. E esse pessoal que veio de fora, você acredita? Essas corretoras em específico foi as que mais venderam. Caramba. Fazendo isso. Então, um exemplo desse, eles veem que tem cliente para comprar o tempo todo. Então, só basta a gente sair dessa bolha que está aqui, pensar fora da caixa e ir para a rua. Então, para os corretores, eu tento passar isso. É o tempo todo inovar. Vamos para a rua, vamos montar algo, vamos procurar cliente em algum lugar. Está presente. E até então tá dando certo. Sim. Legal. As estratégias, você está falando aí das estratégias. Quais as estratégias que você define assim como mais eficaz nesse processo aí de venda? Porque assim, um lançamento é lançamento. Sim. Então aquece tudo. Correto. Aquece tanto os internos quanto os externos. A sociedade em si fica ali apreensiva, né? Porque tem toda uma preparação para o lançamento. Mas aí, no caso, beleza, acabou o lançamento e agora? E agora? Vamos lá. Temos lá 500 lotes. O lançamento vendeu, sei lá, mais da metade. Como que fica agora? Qual que é a estratégia mais eficaz nesse período? Porque, assim, o corretor de loteamento, independente, o corretor de qualquer produto, ele não é todo mês que ele vende, certo? Como que é isso? Qual o conselho que você daria ou o que funcionou para você em relação a isso? O que fazer? Qual que é a estratégia que se toma para continuar? Ter aquela... Então, Franco, o corretor em si, o cara que foca, principalmente, vou citar ali a equipe, é raro um corretor que não vende no mês. Todos praticamente vendem todo mês. É raro um que fica um mês sem vender. Então, isso é bem interessante. Interessante mesmo. Aí é a questão do trabalho, é a questão dos corretores postando todo dia, buscando ali a forma melhor para eles do digital, né? A própria construtora, nós fazemos também isso, essa questão do pago ali. A gente passa para a equipe nossa ali, que está ali o tempo todo, a gente passa esses contatos para os corretores. E o ponto forte também, aquele cliente que não comprou, que deixou...
que você falou com ele há um ano atrás, de repente o cara não tinha perfil, a gente sempre muito reforça, até com eventos que a gente faz a cada mês ou a cada 15 dias, ir atrás desse cliente novamente. Porque tem cliente que chega ali, a maioria que já nos visitou em algum momento, ou foi no lançamento anterior, até no próprio Parque do Bosque, que esse cara vem e compra agora. Então a estratégia é essa, é não esquecer do passado, literalmente, desses clientes que você já atendeu. Reaquecer ele, né? Reaquecer ele, porque sempre dá certo, sempre. Sim. E buscar cliente fora. Então, o tempo todo a gente tem que estar buscando cliente fora. Legal. Ação nas ruas. A gente fala, ó, essa questão de você fazer uma tenda, buscar cliente, isso aí já é passado. É passado, é presente, pode ter certeza que será o futuro também, porque a gente encontra cliente o tempo todo. Na mesma média que a gente consegue no digital, a gente consegue cliente no PAP, no porta a porta também. Olha só. Legal. Por exemplo, tem um lançamento. Né? Não tendo lançamento, a gente ficou quanto tempo aí sem lançamento? 3 anos ou mais? 3 anos. 3 anos, 3 né? anos. 3 anos sem lançamento. Tem uma época que as pessoas compram mais ou não tem? Tipo, tem a época do comércio, os lojistas, que é o final do ano ali. No mercado imobiliário, tem a época que demanda mais interesse? O ramo de loteamento é interessante, ô Frank. Eu vou se tratando de BRDU. Praticamente é raro mesmo que a gente não consegue bater a meta que a construtora estipula para nós. Exceto quando não tem mesmo lote, mas tenda é raro. Mas o mês, assim, se tratando do Mato Grosso, penso eu que seja por conta de distribuição de cliente que trabalha aí em fazendas, de repente tem distribuição de lucros, mas o mês de abril é impressionante para loteamento. Abril... Sério? É onde tem entra o maior fluxo de entradas à vista, vendas 100% à vista também, que aqui no Mato Grosso, principalmente Tangará, Rondonó, Tangará ainda mais forte. Questão de vendas à vista. Tem muito cliente que vem e compra, não quer financiar, não quer nada, quer pagar à vista. Quer pagar à vista. Historicamente, abril para isso é perfeito. Caramba. Muito bom. Olha, ó, Abril tá chegando. Pros corretores aí de plantão aí, ó, vamos trabalhar para abril, rachar de vender. Abril não só é o mês da mentira, né? Mês de grana, tá ganhar dinheiro. É verdade, né? Tem essa ainda. Ô, Marquinhos, já teve alguma venda, assim, inusitada, ou sua, ou de pessoas que você tá sobre liderança aí? E, assim, inusitada, assim, algo... diferente. Rapaz, deixa eu lembrar aqui. Toda venda, né, é meio que difícil, né? Sim. Até as mais fáceis são difíceis, porque depois... Mas vamos lembrar de algo aqui inusitado. Mas será que pode contar isso aqui? Vou contar. Aí, de repente, o cliente chegou para comprar, falou que era solteiro. Quando o cliente fala que é solteiro, a gente recebe a documentação que ele passa para nós. Sim. E aí, depois... O cliente era casado. Putz. O próprio cliente foi inocente, porque na hora de chegar no cartório, tentou, né? Na hora de escriturar, tem tudo aquilo, não tem como passar, né? Mas acho que a mais inusitada é isso, da pessoa se esconder de repente. O motivo cada um tem, né? Não pode julgar, mas é a vida. Queria comprar um lotinho ali sem pôr no nome da esposa. Gente, acontece. Ai. E agora as outras, assim, inusitadas que a gente pode falar também, de repente aquela que você tá menos esperando, você conversa com alguém esporádica aí na rua, a pessoa fala, não, mamãe, eu vou lá e vou comprar, e você não dá nada. E vai lá e compra. Aparece lá, é impressionante. E é uma venda boa, uma venda sadia, cliente que paga com entrada alta, então... Legal. Essa é a que te faz rir bem, né? É impressionante de um jeito bom. Ô Marquinhos, quais são os principais desafios na venda de lotes, cara? Aqui em Tangará da Serra para vocês hoje. No caso ali, você tem uma equipe, né, que venda. Qual que é as maiores dificuldades dele em vender hoje? Em vender. É na prospecção ou é no fechamento? O que acontece? Na questão da prospecção em si, principalmente quando... Envolvendo tudo, o digital ou a rua mesmo... Muitos clientes, eles imaginam que ou o lote já vem com a casa, porque muitos já querem a casa pronta. Sim. Né? Então, aí você tem que ter ali explanar tudo, igual você falou, você pode construir depois. Então, é uma longa conversa para você tentar convencer esse cliente que só quer casa,
que nós estamos vendendo lote, explicar sobre a valorização, o que ele pode fazer ali depois. Então, o principal desafio é esse cliente, que principalmente o cliente que a gente prospecta, que eles querem casa. A maioria vê o anúncio ali, acha que já é a casa pronta. Então, o desafio hoje, o maior é este, para nós. E você acha que, se tratando de Tangará da Serra, os corretores, falta informação para os corretores, porque assim, essa venda é uma venda construtiva, igual você está falando. Você vai prospectar ali, mas às vezes nem o próprio cliente sabe o que ele quer, ou sabe qual que é o espaço para ele conquistar o que ele quer. Então, falta informação, às vezes, algum corretor não saber como lidar com isso, como apresentar de forma diferente ou não? O Franklin, assim, o público ele vai mudando muito. Eu não falo nem falta de informação. Eu acho que em alguns casos é a pessoa aprimorar mais o que ele já sabe, né? Mas, assim, até então, tudo que eu vejo de anúncio nos próprios parceiros nossos também que revende aqui, ainda bem as imobiliárias parceiras tá sempre conosco, vende muito bem. Mas é o público mesmo em si. Os anúncios, eles voltam bastante para loteamento. Então, é a dúvida que eu acho que nunca vai acabar dos clientes. Sim. Mas o bom é que a grande maioria das vezes os clientes entendem e conhecem também, né? Porque vê um produto ou outro, vê o que se tornou um bairro nosso. O bom de uma construtora que já tem um nome, já tem um know-how nisso, é quando a gente cita um bairro igual o cliente vem comprar aqui, a gente cita o Parque do Bosque, isso aí já... É um encanto para o cliente, que ele vê que é real, o que ele mesmo pode construir com essas ajudas aí. Ou partir dele mesmo, a questão do financiamento. Então, isso já ajuda bastante também. Sim. Você teve um momento que você pensou em desistir dessa profissão, Marquinhos? O que te motivou a continuar, se você teve esse momento? Eu acho que todo corretor teve um momento que falou assim, não, isso aqui... Franklin, sinceramente, em nenhum momento eu pensei e não penso. Em nenhum da minha vida. Pelo contrário, cara. Eu sou tão fascinado por isso... Eu até já deixei de fazer coisas de viajar, tirar férias, que eu posso tranquilamente, pelo fato de ser apaixonado. Você respira isso mesmo, respiro isso, gosto muito. As coisas foram se encaixando da corretagem, por eu estar numa cidade grande e lançamento, e as coisas foram acontecendo. E em seguida, essa questão de estar viajando também só em produtos novos. O desafio que eu posso citar aqui, de repente eu cheguei numa cidade, vi que para resolver aquele BO, digamos assim, era difícil, mas as coisas foram acontecendo. Mas já cheguei em cidade que eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir ficar? E aí passou 1-2 semanas, eu já tava me sentindo no lugar. Falei, Legal. O que mais te encanta em vender loteamento? Agora, assim, tem a meta lá, certo? Mas aí, no caso, você tá como gerente de vendas. Então, lógico que você influencia, você ajuda ali o corretor na hora que ele tá com dificuldade e acaba você fechando a venda algumas vezes, né? Ajudando, auxiliando o corretor. Mas essa pergunta aqui... não sei, quando você vendia, né, no caso, como que é como é a sensação de ajudar, assim, tipo assim, de você ter clareza que aquilo ali foi bom para o cliente? No início, quando você consegue aprovar a venda, principalmente quando eu trabalhava na questão de imóvel pronto, que depende de uma aprovação para o cliente, então, você acompanhar toda aquela luta ali do cliente, porque é um sonho, ele tá ali, ele já está planejando tudo, ele já... E aí você vê depois que deu tudo certo e vê a pessoa morando. Até hoje, quando eu volto em Goiânia, que eu gosto de passar onde eu já trabalhei, que eu vou lá, vejo os prédios prontos. Legal, e aí eu fico imaginando aquilo, a pessoa que comprou de mim lá no passado tá aí, com certeza, os filhos, alguns até de repente já comprou algo maior, porque já tem mais filhos, então isso é... Ou quando eu encontro alguém que já prestou serviço, tanto prestou serviço, ou cliente mesmo que me encontra, fala, estou morando lá até hoje, é bom, acho que a sensação não tem igual, né? E ainda mais ganhando pra isso, né, Marquinhos? Ganhando pra isso. Bom demais. Ô, Marquinhos, o que é ser líder pra você? É aprender. Ser líder é aprender. E, de alguma forma, deixar algo pra... Acho que, assim, pra você passar nessa vida, você tem que deixar algo que alguém aprenda com você. Para ser até melhor que você, no caso, né? Você tem que pensar, tem que deixar alguém aqui para se precisar me substituir em algum momento. Eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho se eu encontrar alguém igual, até melhor que eu, para assumir aquilo ali. Então, é ensinar de alguma maneira. O líder, para mim, ser líder é isso. É ensinar de alguma forma. Porque o ensinar envolve tudo. Você está ajudando,
você está fazendo tudo ali para a pessoa seguir em frente. Sim, então, legal. quando eu penso em um espelho do que os outros me veem, eu penso nisso. De alguma forma, te ajudar a aprender para você também. Se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Nessa trajetória aí na liderança, você já formou alguns gerentes de venda? Tive o prazer de alguns corretores que estavam trabalhando comigo, que inclusive iniciaram aqui em Tangará. O Adriano Ramos, em Tangará, em Rondonópolis, quando eu assumi lá, ele entrou para a nossa equipe. E aí eu convidei ele para ir para Imperatriz, no Maranhão. Ele foi, destacou lá, e em seguida já se tornou coordenador e depois gerente, inclusive aqui em Tangará. Veio para cá, a gente tem prova viva. Veio para cá, bebeu a água, como diz, montou imobiliário, está super bem, vendendo muito. Inclusive vendendo bastante lá no Reserva do Parque. Legal, legal. Isso aí retrata o que você diz, né? Daquela liderança que você ensina e a pessoa segue os seus passos, né? Que bom. E alcança coisas maiores, assim. Como é lidar? Como você lida, assim, com a rotina de gerente? Tem horário para acordar? Tem horário para dormir? Como que é isso? Claro, tem que ter. Se não tiver a rotina, por mais que a gente trabalha autônomo, né? Você presta o serviço, mas você é autônomo, né? Mas se você não tiver o compromisso de todos os dias, literalmente, a não ser quando você está viajando para férias ou algo do tipo, mas todos os dias você acordar e seguir aquela rotina de horário, eu procuro sempre chegar no mesmo horário no stand de vendas ou em alguma imobiliária que eu vou estar indo visitar para falar do produto, mas até para servir como exemplo para os corretores. Sim. Então, sempre no mesmo horário, chegar, estar ali presente com eles. Igual você falou, o corretor, em algum momento ali, o que está atendendo o cliente, ele precisa de algo a mais para aquele cliente fechar. O cliente, então, o gerente estando ali para ter certeza. Sim. Por um detalhe, ele chama o gerente na mesa, a gente acaba pondo mais formalidade naquilo ali e o cliente se sente, né? E aí ajuda. Então, a disciplina, Frank, ela tem que ter. Você tem que ter o compromisso de estar ali praticamente todos os dias, estar à disposição, literalmente, para os corretores, para a equipe. O corretor precisou de mim em relação à venda ali, eu estou à disposição 24 horas. Telefone, se eu não puder ir. Então, você tá à disposição mesmo para a coisa acontecer. Só assim que dá certo as vendas. Sim. E como você tem experiência e tem disposição, é bem mais fácil lidar. Igual eu tenho uma experiência com o Marquinhos, que eu aprovei um crédito de uma cliente para aquisição de terreno em construção. E aí ela tem um terreno no Parque do Bosque. Sim. E você está gerente, né, do Parque do Bosque ali também. E aí tem aquele processo de assinar lá e abrir para iniciar o processo, né? E aí eu fui lá, falei com o gerente, a cliente assinou o contrato, tudo certinho. Beleza. Aí o cliente falou assim, agora é só esperar o gerente da BRDU para poder... Já era a assinatura do contrato. Justamente, a assinatura do contrato. E aí, a hora que eu falei assim, beleza, eu vou ligar para ele. A hora que eu saio, passa a porta do banco, ó, o Marquinhos lá já para assinar o contrato. Então, isso é raro, né? Geralmente a gente tem que ficar ligando e às vezes enrola um dia, 2, e a gente já tava naquele limite, né? Então, na agilidade... que você também ganha um respeito, né? Até dos parceiros ali. O pessoal até ri de mim, Frank. Porque assim, hora que liga eu atendo na hora e eu quero fazer assim. Porque eu quero isso pra mim, eu gosto disso. Eu sei, quando você precisa de um documento que eu preciso, às vezes, eu sei em alguns pontos, tanto que é moroso. Sim. Então, o que depender, então, é tentar ao máximo agilizar. Se eu tô ali e consigo fazer todas essas coisas só no tempo, então... Tem que ir. Vamos deixar para amanhã, não. Para a venda também é isso. Então, eu pego isso muito a questão da venda. Sim. Porque para a venda, se você não está, você como gerente, 100% disponível para o que o seu corretor quiser, precisar, não vai ter como bater meta, não vou ter como ganhar meu salário. Sim, tá certo. Nós, né? Ô Marquinhos, como você falou sobre a disciplina, né? Porque assim, como um gerente de vendas, eu imagino que é muita demanda e coisa que não está programada no seu dia. Por exemplo, acontece alguma coisa com o corretor seu, não estava programado de acontecer. Como que você lida com essa pressão e consegue resolver no tempo oportuno ali? Tudo se resolve, isso é fato. Sim. É da vida, né? Sim. Coisas inusitadas, experiências ruins acontecem, né? Detalhe acontece o tempo todo. Mas você cita o quê? O corretor que de última hora não conseguiu ir? No caso, assim, a sua rotina e a pressão, entende? Porque
porque você é bem ágil, né? Eu já acompanhei isso. Mas como que você lida com essa pressão? Até a pressão para poder alcançar as metas, entende? Então, como que você lida com isso? Porque assim, ó, eu sou um cara que eu tenho crescido muito nessa questão de disciplina. Como você diz, corretor, ele que faz o tempo dele, né? Não tem vínculo empregatício, ou seja, você não tem que cumprir uma regra ali para alguém, mas para você mesmo. E isso, às vezes, a gente acaba procrastinando as coisas. Sim. Como que você... que você faz para ser pontual nessas coisas? Muitas coisas são... Muitas e tem que ser a prioridade. Porque tem vezes que realmente não dá. Igual quando precisa assinar um contrato na Caixa e eu tô... acabei de almoçar, vai dar certinho, vou lá agora. Sim. Né? Porque tem outras coisas que a gente tem prioridade. Igual quando teve um lançamento e em muitas outras ocasiões, tem muitas outras coisas para fazer. Muito probleminha, digamos assim, para resolver do dia a dia, o que é normal. Ajudar um corretor aqui, outro ali. Então, tem coisas que você tem que partir mesmo para prioridade. A prioridade minha até então é sempre o quê? A equipe em si, isso é fato. Do que eles precisarem, eu tenho que estar 100% disponível para eles. E o cliente que, de repente, veio resolver algo de um pós que ele já comprou, então esse cliente a gente não pode... Então, eu dou sempre preferência para isso. As demais coisas, que é uma assinatura, uma abertura, visitar alguém, a gente vai se encaixando. Mas a prioridade sempre é a equipe e o cliente que já está conosco ali, que precisa de algo com urgência. Legal, é interessante isso aí, porque senão, se você não define uma prioridade, você sempre atende a prioridade de alguém. Fica rodando e acaba nem resolvendo nada também. Você tem alguma técnica, assim, antes de uma negociação importante? Geralmente a pessoa... Uma oração, alguma coisa do tipo. Qual que é a sua? Franklin, quando eu estou com um cliente, eu tenho uma técnica que eu sempre passo para os corretores, porque o cliente, geralmente, quando ele chega na mesa e você já explicou tudo ali para ele, principalmente na hora de sentar, que é na hora de falar de valores, que os corretores me chamam muito, de repente, quando você quer ser técnico demais, você seguindo uma linha ali, só falando meio que o que está escrito ali, o cliente ele vai só te entender, mas você não vai conseguir, de alguma forma, convencer esse cliente a fazer o que você quer no sentido de comprar. Sim. Então, a técnica, quando eu olho para o cliente, se você está falando algo ali que é meio engraçado, entrar na onda do cliente e rir, não exagerar. Sim. Se o cliente falou algo para você que é meio doloroso, algo do tipo, não que você seja um ator para isso, mas tentar sentir essa dor dele. Ser empático, então, isso aí você consegue ter um contato direto com o cliente e o resto você pode ter certeza, meu amigo, que a negociação vai fluir. Legal. O que você considera como algo de mais importância para ser um vendedor? É isso? O carisma, sem sombra de tudo. Porque tudo você tem que ter conhecimento, então você tem que estar preparado. Sim, isso aí é o básico. Isso é o básico. Mas o carisma ali, eu acho que certeza. O carisma ali do cliente, de alguma forma, ver que você está tão... Você transparecer para ele e essa felicidade que você está em ajudar ele. Sim, né? sim. É que só uma coisa normal ali, de pressão, de cálculos. Não, deixar a coisa ser leve, tranquila, porque aí... Né? Igual o lançamento, que é uma coisa que a gente sente uma pressão... Mas assim, entrega o que você tem que entregar lá da forma mais leve possível, que tem que ser, que dá certo. Legal. Como que você concilia, né? Que você respira isso? Como você concilia a sua vida profissional da sua pessoal? Cara, dividir não tem como, né? Apesar de absorver muita questão de trabalho, assim. Eu estou solteiro. Então, isso já facilita no sentido que você chega em casa, você tem menos pressão de outro lado para ouvir, né? Apesar de estar em contato todos os dias com minha família, com minha mãe, nesse caso. Sua mãe é de Goiânia, no caso? Todos moram lá, Legal. Isso mesmo. Todos moram lá. Então, mas para conciliar é você ter o seu momento. De algum momento desligar, mesmo que seja à noite ou... desligar e tentar fazer algo que você acha que para você é bom. Ou aprender de alguma maneira, ou correr, que é o que eu gosto muito de fazer. Eu ia perguntar isso. O que você faz nas horas vagas, tipo, de hobby, alguma coisa do tipo? A partir das 6h30, você pega essa Avenida Brasil ali, ó, da prefeitura, até perder de vista aí, praticamente... Só quando eu tenho outros compromissos mesmo, mas praticamente todos os dias eu gosto de andar, correr ali nessa região. Mesmo? É muito bom. Legal. Desparece, você esquece ali sim. Legal. Se você não fosse gerente de vendas, o que você estaria fazendo hoje?
Certeza que eu estava no ramo comercial. Certeza. De Estava venda, meu amigo, eu estava vendendo panela, alguma coisa aí, mas eu estava no ramo comercial. Vendendo shows. Você que veio de Goiânia, você nunca vendeu nada como é que é a avenida lá, famosa lá, esqueci o nome. 48 ou 48? 44. Que é roupas. Não, nunca vendi, não. Rapaz, já comprei, porque ali tem uns vendedores bons, hein, rapaz? Forte, né, pessoal? Rapaz do céu, o povo... É escola, né? Ei, você já foi... Lógico que você já foi lá. Você já deparou assim, como gerente de venda, você já foi lá? Na 44? Sim. Cara, quando você depara com um vendedor daquele oferecendo um negócio ali, você já abordou alguém te abordou, você já falou assim, cara, esse cara aí daria um bom corretor. Já aconteceu? Demais. E não só lá. Inclusive, tem lugares que você passa, aqui, inclusive, o pessoal passa vendendo alguma coisa, você tá em algum restaurante, algum bar, tem um pessoal que para, que a gente olha assim e fala assim, ele tinha que estar na corretagem urgente. Já conseguimos trazer pessoal que vende em Rondonópolis, no Maranhão, pessoal que a gente conheceu vendendo alguma coisa assim, a gente já conseguiu colocar na equipe. É mesmo? Que bacana. E a BRDU tem isso, né? Tem oportunidade para pessoas que igual você. Que realmente a gente vê que tem potencial. Ela banca ali o documento que tem que ter, né? Que é a nível nacional, que é o Cresce. Sim. Ajuda essa pessoa de alguma forma, porque vê potencial nela. Inclusive, o fato de eu estar no ramo imobiliário é sempre... Eu vejo que cada pessoa que fala sobre a sua entrada a esse mercado foi um amigo... Fala, cara, meu amigo falou assim, cara, isso aí vai dar certo pra você e tal. No meu caso, foi o Michel que falou, Frank. E também, e depois também com a ajuda, depois o Michel me apresentou o Adriano, e o Adriano falou, cara, vocês têm que entrar, vocês vendem o quê? Aí eu vendia tapete do Paraguai, mais a Carla. Aí ele falou assim, cara, vocês têm que entrar, vocês têm que vender, né? Tem que vender lote. Tem que vender lote. E seus amigos todos entrando aí? Aí depois disso eu fiquei 2 anos pra entrar. Mas mesmo assim, né? Aí eu falei, quando eu entrei, eu falei pro Adriano, eu vou entrar agora. Ele falou assim, cara, você já devia ter entrado. Depois que eu entrei, eu falei assim, pô, devia ter entrado mesmo. Você até citou o Michel aí, que é um grande amigo meu, que eu tive a oportunidade também de conhecer na corretagem. Inclusive, ele tá até aqui. Né? Olha só, tanto que Tangará, a gente fala que o pessoal vem, ele veio de Rondonópolis, que é uma cidade muito forte também para isso, que também né, não para de crescer. Ele veio, rapaz, esse homem não quer voltar. Não quer voltar, não. Esse dia ele falou pra mim que foi lá e já tava doido pra ir embora. Eu tava lá, né? Que não, bom. É verdade. Que bom que deu certo pra ele, né? Cara, eu tive 2 experiências aqui em Tangará da Serra. A primeira experiência, eu casei e minha esposa é daqui. Nasci daqui. Ótimo. E eu vim pra cá e aí eu não gostei. Porque Rondonópolis é grande pra caramba. Porque você não tava na corretagem ainda, você não vendia lote nem casa, é isso. Cara, e aí beleza, aí eu fui embora de novo. Aí quando eu voltei agora a segunda vez, falei, rapaz, pra mim sair daqui é difícil. Muito bom a cidade. O ritmo de vida é muito bom, né? Sim, nossa. É qualidade aqui, isso é fato. Ô Marquinhos, nós estamos encaminhando aqui pro final e eu gostaria de perguntar alguma coisa mais... Pode ficar à vontade. Né? Qual que é o seu maior sonho dentro da sua carreira hoje? Falei que eu ia fazer umas perguntas. Fato que eu vou continuar no ramo. Sim. Então, provavelmente, seguindo isso, ter o meu negócio, que seja na questão da construção em si, que eu já faça algumas coisas assim, parceria em outras cidades. E no ramo imobiliário, com escritório, não só, de repente, imobiliário, mas com outros tipos de consultoria ligada ao ramo comercial. Mas é isso, é o meu planejamento nos próximos 5, 10 anos aí, é estar com minha própria estrutura, focando na questão comercial, principalmente de imóveis. Legal. O que você deseja conquistar assim, no mercado imobiliário é isso, então? Fato. É continuar perpetuando aí o... Isso. Legal. Tudo que eu tô fazendo, desde então que eu falei, é isso para mim, o que eu planejo para aposentadoria e tudo, é tudo voltado a isso, ramo imobiliário. É algo para alugar aqui, outra coisa ali, então Legal. É 100% ramo imobiliário. Na verdade, ele não quer tirar o pé do freio, né? O pé do acelerador, né? Não quer colocar o pé no freio. Se você pudesse voltar no tempo, né? E daria algum conselho pro seu eu, qual seria esse conselho relacionado à sua carreira? Minha carreira? Focar mais em você.
por mais que eu possa até contradizer, estou 100% disponível para a equipe, para uma empresa que eu presto serviço, mas em algum momento eu deixei algumas coisas minhas que poderiam ser resolvidas no passado que eu fui deixando, que vive, trabalha, dá seu 100%, mas cuida desse lado seu, disso aqui. Então, focar um pouco mais em mim. Legal, legal. Qual o legado que você gostaria de deixar? Legado que eu gostaria de deixar? Cara, é que tudo literalmente dá certo. Sem sombra de dúvida. Se você tem capacidade para... eu tenho capacidade para... seja para vender, para ajudar alguém de alguma maneira, eu gosto de internet, então foca no que você gosta, que dá certo, não tem erro. Você faz com paixão... Eu uso muito isso, porque assim, sou apaixonado pelo que eu faço, acho que é por isso que deu muito certo, tá dando para mim. Então, é fazer mesmo com o coração e ser apaixonado mesmo pelo aquilo que faz. Legal, legal. Ô Marquinhos, eu quero deixar um espaço agora para você falar sobre o produto, sobre, né, o reserva. O reserva. Aí você pode olhar para essa câmera aqui. Essa câmera. Reserva do Parque 2, Franklin, ele lançou recentemente, nós lançamos no final de dezembro, inclusive surpreendeu nós. Lá é dividido em 2 etapas, tem o reserva do Parque foi em etapa A e B. Nós esperávamos vender só a etapa A do bairro quando lançamos, que foi no final de novembro. Porém, no dia mesmo vendeu a etapa A toda e nós tivemos que liberar uma outra etapa, que é a etapa B. Então... E essa etapa B é na parte mais alta, ou seja, você que não comprou o lote ainda e quer morar próximo de tudo, quer ter qualidade de vida, você que sonha em morar em um condomínio com toda a infraestrutura que um condomínio fechado tem. A gente sabe que em condomínio fechado tem taxa de condomínio, essa série de coisas. Não, você pode morar no Reserva do Parque, que tem toda essa infraestrutura, inclusive câmeras de monitoramento para segurança, né? Localização, a poucos minutos você está no centro, próximo de tudo que você precisa ali, tem dentro do bairro. Então, vai ser o Reserva do Parque. Tem tudo isso, área de lazer completa, infraestrutura completa, segurança, bairro planejado. Você vai encontrar isso no Reserva do Parque 2. Acabamos de lançar. Quer montar sua casa? O local é excelente. Quer investir? A gente está próximo ao centro da cidade. Próximo à prefeitura, ao OAB, só órgãos que agregam valores, né? Quer construir seu comércio? A BRDU prolongou a 54, que é a ligação da Avenida Brasil até a Estrada São José. Sim. Então, a pessoa que, de repente, está vindo de Cuiabá, ali da região do Atacadão, não quer passar dentro da cidade, vai passar dentro da avenida principal do bairro. Legal. Então, quer montar seu comércio? A opção igual não tem, viu? Não quer pagar juros? Temos condições em 48 meses, sem juros, sem correção. A equipe está lá de prontidão o tempo todo para atender vocês. As imobiliárias parceiras também, que fazem um serviço muito bom e vende muito o nosso produto lá. Então, tem interesse? Procura as imobiliárias parceiras, inclusive o Franklin aqui, né, Franklin? Sim. Que está lá conosco também. Procure, que tem certezas que eles vão conseguir encaixar um plano e um lote, que é o seu sonho, encaixar de acordo com sua necessidade também. Legal. Ô Marquinhos, eu vou pedir a última desafio para você aí, de você deixar, em algum lugar, tem algum corretor aí que está passando por alguma necessidade em relação à informação, em relação a uma motivação de alguém que já conquistou, alguém que já tem sucesso nessa área. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas e para a pessoa que às vezes está perdida, tem um potencial, ela imagina que tem esse potencial de dar certo, como eu imaginava lá atrás, e que essa área vai fazer ela potencializar e conquistar esse sucesso também. Se você puder deixar uma mensagem para essas pessoas. Sim. Muitas pessoas que têm um potencial muito forte, eles é tão autosseguro que às vezes eles não dão abertura para aprender literalmente, para chegar no local, pedir uma ajuda em algum sentido, pega na minha mão, vamos. Então, isso é normal. Tem muitas pessoas que ela é muito boa no que faz, tem a dicção perfeita ali, sabe convencer o cliente na mesa, mas de repente não aceita alguns detalhes que é fácil de aprender. E eu acho que esse é o detalhe a mais. Você quer aprender, você sabe que você tem time para aquilo, vamos conversar. Deixa alguém pegar na sua mão e fazer essa troca de ideias aí, porque vai dar certo. Porque empreendimentos, lançamentos, nós temos o tempo todo. Então, se você não vender, outra pessoa vai vender.
Então, de repente, abandonar alguns hábitos que você acha que aquilo ali é o ótimo, é o perfeito, Sim. e aprender novos. Técnica você já tem, mas a gente precisa estar numa constância ali de aprender detalhes que você só aprende pedindo para alguém literalmente pegar na sua mão. Então, esse é o conselho. Você tá... não tá dando certo para mim. Vamos mudar algo, vamos conversar. Sim. Vamos ver o que tá pegando, vamos trocar experiência nesse sentido aí que vai dar certo. Sim, sim. E como eu disse, a BRDU, né, junto com seus gerentes de vendas, é uma porta aberta para os corretores que estão iniciando, com certeza. Né? Sempre eles deixam essa porta aberta para você que tem interesse, né? Falar com o Marquinhos ali, que ele vai estar de portas abertas para ensinar e pegar na mão, literalmente, né, Marquinhos? Porque o que a gente tem que imaginar? Se tem o produto, tem o cliente. Sim. E vendas tem o tempo todo. Se você não vende, alguém está vendendo. Alguém está vendendo. Sim. Então a gente tem, então tem que entender o que está acontecendo. Será que eu não estou fazendo isso? Eu estou com medo de ir atrás desse cliente dessa maneira? Eu não estou, né? Então a gente está à disposição para isso. Porque cliente tem, não são poucos. Sim. Quando eu entrei ainda nesse ramo, a minha dúvida era o seguinte: beleza, eu vou vender um terreno para uma pessoa aqui. Mas e aí? E depois? E o próximo? Né, é igual, né, quando eu vendia tapete, eu falava pra Carla, minha esposa, assim: Carla, nós vamos vender um tapete pra essa pessoa, mas a probabilidade dela comprar outro vai demorar muito, né? Que demora a acabar. Isso, né? E aí, no ramo imobiliário, a mesma coisa. Pô, um terreno é algo, né, de um valor considerável. A pessoa vai comprar outro terreno depois. Mas quando você entra, você vê que o corretor tem um leque de oportunidade que tem... Muitas coisas. Um cliente, quando chega... e você identifica que ele não está no momento de compra ou por conta da capacidade de pagamento, alguma coisa do tipo, tem várias opções de você direcionar ele a conquistar aquilo. Ou seja, mesmo que ele compre um lote agora, ele quer construir ou ele quer investir, e depois que ele investe, ele vai querer vender para poder investir em outra coisa. Ou seja, o corretor sempre está fazendo negócio, mesmo de venda, de compra, está envolvido ao tempo todo, né? Nessa intermediação ali. O tempo todo tem cliente querendo comprar, isso é fato, o tempo todo. Igual você falou, venda, tem cliente que já comprou algo ali para investir e agora é a hora dele vender. Então, tem trabalho o tempo todo. Sim. Legal, Marquinhos. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente, né? Com essa entrevista, essa mente aí que é cheio de informações que motiva a gente a continuar. Muito obrigado mesmo pela disposição de estar aqui com a gente, de incentivar essas pessoas a alcançarem, porque no meu ver, o que a gente vai levar de mais especial da vida da gente é a lembrança na mente de outras pessoas, né? Sim. As coisas vão ficar, o dinheiro que a gente conquistou vai ficar, lógico que a gente vai usufruir enquanto está em vida, mas é ser lembrado por isso. E é algo que você citou aqui, ser lembrado, né? Deixar um legado de lembrança. Pô, o Marquinhos me ajudou naquele momento. Isso é algo que ninguém te tira, né? E ninguém vai tirar da mente das pessoas. Verdade. Então, muito obrigado mesmo, Marquinhos. Se você quiser deixar uma despedida aí, alguma coisa que você queira falar, fica à disposição, tá? Pra gente concluir essa entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Me encontro à disposição para todos, independente se for cliente, o corretor, os parceiros ou o próprio cliente. Sim. Eu me encontro à disposição. Eu estou praticamente todos os dias no nosso stand de vendas, no nosso escritório ali na Avenida Brasil. Precisou de mim para alguma dúvida em relação ao empreendimento, algo que eu possa ajudar para agregar mais vendas, literalmente eu me encontro à disposição. E é isso. Muitíssimo obrigado, Tangará, principalmente. Agradecer bastante pelo lançamento que nós tivemos, né? Que surpreendeu muito sim, nós. Sim. Então, inclusive... Você falou, muitas pessoas falavam, mas a cidade não consegue mais comprar, como vai vender isso? Olha aí, vendeu. Aí você que reclamou ali não foi, perdeu o dinheiro. Sim, inclusive não foi só esse lançamento, um monte de lançamento da cidade, todo mundo comprando. Ô Marquinhos, inclusive vai ter uma premiação agora, né? Dos corretores que mais venderam, né? Do reserva. Isso mesmo. Corretores, parceiros que acreditaram. Amanhã, às 18 horas, vai ter um evento para premiar, para de alguma forma nós agradecermos vocês pelo que fizeram lá, pelo excelente trabalho, pelo volume alto de vendas. Então, esse pessoal amanhã vai ganhar dinheiro. Amanhã eu vou lá buscar meu prêmio, né? Vamos lá. Marquinhos, muito obrigado novamente. Deus te abençoe, que continue te iluminando e traçando o seu caminho aí até onde você enxerga e que quer chegar, beleza? Deus abençoe grandemente. Amém. E você, fica com Deus e até a próxima.